Ô Marco, eu queria que você falasse para mim do Rio de Janeiro dos anos 60. Você morou praticamente a década de 60 toda no Rio, né? Eu queria que você falasse daquele Rio que ficou na tua lembrança. Era um rio maravilhoso, em todos os aspectos. Bom, e começando pela natureza, né? Acho que Deus primeiro fez o Rio de Janeiro, depois fez o mundo, porque era uma cidade, até hoje, evidentemente, mas naquela época o carioca, ele sempre foi muito gentil, muito prestativo. Você conversa com o carioca 5 minutos, parece que você já conhece o cara a vida inteira. Eles se dão bem com todo tipo de coisa, está tudo sempre certo, tudo ok, tudo ótimo e tal. E era uma época em que existia, por incrível que pareça, cara, em determinados bairros, até serenata existia naquela época, né? Eu me lembro muito bem, tinha na Avenida Atlântica, que é a principal avenida da praia do Rio de Janeiro, aqueles bares durante a noite inteira, festeando, as pessoas festeando. Nenhum bar daqueles é como hoje. Hoje, todos os bares, todos os restaurantes, todos os hotéis, todos os prédios da orla, todos, sem uma única exceção, todos com grade. Todos com grade. Então mudou a segurança, né? Hoje é muito patente, muito forte no Rio, em razão dessas notícias que há muitos anos a gente vem acompanhando, né? Mas foi uma época muito maravilhosa. Foi uma época, por exemplo, que você saía a qualquer hora do dia e da noite. Porra, na verdade não existia nem celular ainda, né? Pô, graças ao celular, que também ajudou a aumentar essa preocupação com a segurança. Mas eu me lembro, por exemplo, você se lembra do Stanislau Ponte Preta? Sim, Sérgio Porto. Sérgio Porto. Isso. Sérgio Porto, ele foi meu amigo e todos os anos ele fazia as 10 mais certinhas do Rio de Janeiro, Sim. As mulheres mais bonitas do Rio de Janeiro. E uma ocasião ele me convidou, né, que ele ia fazer uma sessão de fotografias com as moças e tinham 4, tinham 3, se eu podia fazer a gentileza de levar na Barra da Tijuca, onde ia ser feito, tal, me passou o endereço e tal, e o endereço das moças. Todas elas Misses, né? Todas elas Misses. Então, pô, eu falei, olha, eu tinha uma Fiat importada, tinham 2 Fiats no Rio de Janeiro, uma que estava na agência e a outra era minha. Uma Fiat importada, conversível. Eu era metido pra caramba. Aí então o que eu falei? Eu falei, vou pegar essas meninas, vou passar no Castelinho. Castelinho era o point, onde tinha os artistas de televisão, cantores. Era o point do Rio de Janeiro, era o Castelinho. Falei, vou me exibir com essas meninas aí, no Castelinho. Parei na frente do Castelinho, por sorte tinha uma vaga na frente do Castelinho, nem abri a porta, passei a perna por cima da porta e tal. Quando cheguei com aquele carro vermelho, bonito pra caramba, todo mundo olhando, chamando aquela atenção, aí uma atrás da outra, falei, ó, vamos tomar um chopinho só e vamos pro compromisso. Tá, entramos, tomamos um chopinho e todo mundo, todo tirando os olhos daquelas mulheres bonitas e tal. Aí coloquei as minhas de volta no carro, uma na frente veio do meu lado e as outras 2 sentadas assim, como se fosse um capô atrás do conversível. E naquela época não tinha carro, não era hidramático, né? Então, pô, o carro estava na primeira, eu liguei a chave e bati no que estava na frente. Mas você precisa, o Castelinho inteiro me deu uma vaia. Não estava no ponto morto. Não estava. O cara me deu, todo mundo me deu uma vaia, mas uma vaia. Foi a maior. Nem quando eu tomei um gol, que eu tomei, achei que era um frango, que eu tomei do Madureira, levei tanta vaia como aquele dia. Ô Marcos, você morava em qual bairro no Rio? Eu morei no Flamengo, morei em
Ipanema, morei no Leblon e morei em Copacabana. Agora, tem uma história muito legal que eu ouço você contar para a gente, aqui com os amigos do museu, é que o Marco Antônio, ele aproveitava da situação também, porque você e o Marco, vocês são gêmeos assim, idênticos, né? Univitelinos mesmo, né? São bem parecidos. Conta pra gente do Marco Antônio. O Marco Antônio, ele sempre diz o seguinte, quando o Marco Aurélio jogava no Flamengo, quem jogava, quando o Flamengo ganhava, era eu que jogava. Porque eu saía na Avenida Copacabana, dando autógrafo, tirando foto e tal, pipipi, papapá, ia em boate, assinava nota e tal, pipipi, papapá, né? Agora, quando o Flamengo perdia, aí eu não aparecia. Eu só aparecia quando o Flamengo ganhava. Mas até hoje a gente se lembra um pouco um outro, porque o tempo passa, as pessoas modificam, as fisionomias, enfim. Mas nós éramos muito, muito, muito parecidos. E você indo hoje ao Rio de Janeiro, você encontra aquele pessoal ainda? Tem alguns amigos que, a maioria já subiu, mas tem alguns amigos que tinham muitos jogadores também de fora do Rio de Janeiro, né? Que viviam fora, em Minas Gerais, São Paulo, na Bahia, né? E são poucos que eu só, quando eu vou ao Flamengo, tem lá ainda o Ditão, que trabalha lá, tinha o Adílio, mas não foi do meu tempo, mas trabalhava lá. Você se tornou amigo do Adílio, Silva, né? Era muito amigo do Adílio, do Andrade, o Silva. Era uma galera muito legal.